Fala, galerinha! Sejam super bem-vindos à 26ª aula, a aula 26 do curso preparatório CPA, ok? Se você não deixou o seu like, já carimba aí com o seu like, vai ajudar bastante a gente pegar mais visualizações, atingir mais pessoas e com isso gerar valores para mais pessoas, tá? Lembrando que você, se você está aqui, você é um futuro mestre aí do mercado financeiro, tá bom? Então, na 26ª aula, na aula de hoje, nós vamos falar sobre duração de Macaulay. Beleza? Nós vamos falar sobre duração de Macaulay. Uma aula bem tranquila, sem muitos mistérios por aqui, tá bom? E a duração de Macaulay, na prática, ela basicamente significa que ela é a duração, beleza? É a duração de um investimento. Né? É a duração de um investimento. Então, ou seja, é o quanto de tempo que vai ter de duração aquele meu investimento. Isso se chama duration de Macaulay, tá bom? Eu falei, eu acho que no início da aula, duração de Macaulay, né? Mas na verdade o termo correto é duration de Macaulay, que significa na prática que é a duração de um investimento. Basicamente é isso, tá bom? Então vou trazer um exemplo aqui simples para vocês, que é o seguinte, beleza? Vamos colocar aqui, ó, que o investidor, ele investiu grana aqui, no período aqui 0, né? Investiu grana aqui, beleza? E aí, esse investimento, o tempo desse investimento são de 10 anos, beleza? Beleza. Ou seja, na prática significa o seguinte, dizer o seguinte, que esse investimento ele tem um duration de Macaulay de 10 anos, ok? Para o cliente receber o dinheiro investido e mais os juros, que nesse caso é a rentabilidade do cliente. Ou seja, na prática, duration é o tempo, né, do investimento. Nesse caso aqui é igual a 10, ok? Que entre parênteses, né, aqui, é basicamente aqui o payback desse investimento, que é o tempo de duração do investimento. Beleza? Então, duration de Macaulay significa basicamente que é a duração de um investimento, beleza? Conforme o exemplo aqui mostra, né? Aqui nós temos um duration de 10 anos, ok? Que é basicamente aí o payback desse investimento, ou seja, o tempo desse investimento, o tempo desse investimento que o cliente, o investidor, ele vai receber o dinheiro investido e mais os juros, ok? E aí o payback desse investimento é de 10 anos, ok? Que também é correto dizer que o duration de Macaulay desse investimento ele é de 10 anos, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. E aí, trazendo outro exemplo aqui para vocês, é o seguinte, eu vou colocar aqui, coloquei esses dois bonequinhos aqui, só para trazer de exemplo para vocês aqui, só para vocês verem uma coisa aqui, vamos lá. No exemplo A, né, nós temos o exemplo A e o exemplo B, beleza? No exemplo a duration de investimento desse cliente é de 1 ano, beleza? Então, D, que é igual a 1. Então, o duration de Macaulay do investimento A é de 1 ano, beleza? Já o do investidor B, ele vai ter uma duração um pouco maior. Nesse caso, de 5 anos. Beleza? Ou seja, o duration do investidor B é igual a 5. Só que, o que acontece? Quanto maior a duration desse cliente, ou seja, quanto maior o prazo, né, que vai ficar o investimento desse cliente em um determinado investimento, especificamente falando, né, então quanto maior o prazo, né, ou seja, maior duração, mais duration, né, nesse caso, nós vamos ter então mais risco, ok? E também maior retorno exigido, ou seja, mais retorno exigido, ok? Por quê? Porque o investidor B, que está ali com duration maior em comparação ao investidor A, ele vai estar correndo mais riscos. Por quê? Porque a duração do título dele,
de investimento, nesse caso, é maior. E quanto maior tem o prazo, né, de investimento, mais incertezas esse título passa a ter durante esse prazo. Por quê? Porque quanto maior o prazo, mais incertezas isso gera, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos, ou 5 anos depois, né? Então isso traz muito mais incertezas, considerando esse prazo que é um prazo maior em comparação ao prazo do investidor A. Agora, já o investidor A, que tem um prazo menor, ele corre um risco menor também. Né? Por quê? Porque o prazo é menor. Então, prazo menor, né, traz menos incertezas, menos imprevisibilidades, né? E, com isso, portanto, quanto maior a duration do cliente, ok? Quanto maior o duration, o cliente vai correr mais risco, mas também vai exigir mais retorno exigido. Ou seja, maior prazo, maior risco. Maior risco, maior é o retorno exigido. Beleza? Beleza. E aí, o que significa o duration de Macaulay? É a duração, né, do investimento. Então, ou seja, é a duração, o prazo médio ponderado, né, desse investimento. Beleza? É o tempo que o dinheiro ficará no título. Beleza? Seja ele título privado, título público. Lembrando que título é quando você empresta dinheiro para alguém. Seja para o banco, como é o caso do título privado, um CDB, por exemplo, ou quando você escolhe emprestar dinheiro para o governo, por meio, por exemplo, dos títulos públicos federais. LTN, LFT, NTNB e por aí vai. Beleza? E também o tempo que o investidor irá recuperar o dinheiro investido. Ou seja, é o tempo que ele vai recuperar o dinheiro investido. Então aqui nesse outro exemplo, trouxe para vocês aqui, ó, para vocês entenderem uma coisa. Vamos lá. Duration de Macaulay, nós já sabemos, é a duração de um título. No entanto, nós temos duas opções. Nós temos os títulos com cupom, nesse caso aqui sem cupom, né? E os títulos com cupom. Beleza? Beleza. Quando o título ele é sem cupom, coloquei aqui no exemplo 1, só para vocês entenderem. Ok? Só ver aqui se o microfone está legal. Então, no exemplo 1, eu investi aqui R$100. Exemplo, tá? Duração do título de 10 anos. Ou seja, como é um título sem cupom, quando chegar lá no momento final do prazo, ou seja, quando chegar lá no final do 10º ano, considerando que esse é o meu prazo final, eu vou ter uma duration aqui de 10 anos. Então, se meu título ele é de 10 anos, considerando que ele é um título sem cupom, ele vai ter uma duration de Macaulay, ou seja, um payback de 10 anos. Beleza? Beleza. Agora, quando a gente olha aqui o exemplo 2, a gente percebe que o título que também tem o mesmo prazo, de 10 anos, só que nesse caso aqui ele é com cupom, ou seja, paga cupons periódicos ali, podendo ser esses cupons periódicos pagamentos, podendo ocorrer aqui, por exemplo, por semestre, né? Vamos colocar dessa forma, por exemplo. Né? E aí vamos colocar o seguinte, o cliente aqui no momento 0 investiu os mesmos 100, tá bom? Investiu os mesmos 100. Só que, nesse exemplo de número 2, diferente do exemplo 1, ele paga cupons periódicos. Ok? Ele paga cupons periódicos. Por exemplo, aqui pode ser por semestre, tá? E aí, o que acontece? Esses pagamentos de cupons periódicos, ok? É como se o investidor ele estivesse pegando ali, ele já começasse, né, a pegar valor, a pegar grana, que são por meio desses cupons, antes de ele esperar o prazo final, que é de 10 anos. Tá? Então, na prática, o que significa o seguinte: ele já vai, por meio dos cupons aqui, ele já vai recebendo grana aqui por meio dos cupons periódicos, né? Antes de esperar o prazo final. E isso acaba encurtando o prazo que seria de 10 anos, a duration
como mostra no exemplo 2, que é um título que paga por cupons periódicos, perdão, ele tem uma duration nesse contexto, né? Lembrando que é um título de 10 anos, mas com a duration menor. Lembrando que quando essa seta aqui está para a esquerda, pessoal, significa que isso daqui, ó, é igual a menor, tá bom? Então, ou seja, a minha duration, nesse caso aqui, é menor que 10 anos. Então, ou seja, no exemplo 2, a minha duration, ok? Ela é menor que 10 anos. Ok? Então, ou seja, a minha duration, vou colocar aqui para ficar mais legal. A minha duration aqui, ela é, deixa eu só pegar aqui minha caneta, só um instante. Ela é inferior a 10 anos. Ok? Por quê? Porque o que acontece? Veja bem, como já vem ocorrendo aqui esses pagamentos periódicos, antes de chegar lá ao período final, né, ele já está recebendo uma parte aqui da grana que ele tem para receber desse título que ele decidiu fazer o investimento com recursos próprios. Nesse caso aqui, ele investiu aqui 100, né? E aí, quando chega aqui no segundo semestre, por exemplo, ele investiu no primeiro semestre. Chegou lá no segundo semestre, ele já saca 5. Aí quando ele faz o saque de 5, aí quando vier o próximo semestre, o semestre seguinte, ele saca 5 de novo, por meio dos cupons. Esses cupons, ele diminui o prazo, ele diminui o duration, ou seja, o tempo desse investimento. E aí lá no final, quando ele for resgatar o resgate final, não vai ser igual ao exemplo 1. Ele vai pegar 120, que é o 100 mais os 20 de retorno, de rentabilidade, né? Ele vai investir aqui 100 no exemplo 2, saca os cupons, aí ele recebe, né, os cupons periódicos aqui a cada semestre, por exemplo. Quando chegar lá no momento final, ele saca o 100 que ele investiu e mais 5. Né? Aí soma-se com 5 a cada semestre que ele foi recebendo ali periodicamente, e isso diminui a duration desse título. Então, esse título no exemplo 2, que tem o prazo de 10 anos, a duration dele vai ser, portanto, pelo fato de ele ser um título com cupom, com prazo, com duration, né, menor, né, duration inferior a 10 anos. Tá bom? Bacana. Essa duration modificada, esses 2% aqui, significa o seguinte: a cada 1% de variação na minha taxa de juros, ok? A minha taxa de juros, né? A cada 1% de variação, né, nós teremos uma duration modificada, ou seja, uma oscilação de 2% sobre esse 1% de variação na taxa de juros. Então, a cada 1% de variação na taxa de juros, nós teremos uma duration modificada, que é uma oscilação de 2%. Beleza? Então perceba que duration modificada, né? Duration modificada é a oscilação, né? É uma duration que vai medir a oscilação desse título, nesse caso aqui, tendo uma duration modificada de 2%. Então, ocorre essa oscilação de 2% a cada 1% de variação na taxa de juros, tá? Beleza? Então, duration modificada, ela vai medir a oscilação desse título, ok? E duration de Macaulay é o prazo, né? Beleza? Então é mais ou menos assim que funciona, tá bom, galera? Ok? Então, se você ficou comigo até o final, aguente firme e vamos juntos, ok? Continue comigo nessa jornada que nós vamos fazer dar certo e você vai ser o próximo profissional CPA, tá bom? Valeu e até a próxima aula. Tchau!